Pessoal, por incrível que pareça, Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Agora é oficial, a CBF anunciou na manhã dessa segunda-feira, dia 12 de maio, o técnico italiano vai deixar o Real Madrid para comandar a seleção brasileira. E no vídeo de hoje vai ser um mix de várias coisas. Eu vou trazer aqui informações, análise e opinião. Primeiro, você vai saber até quando vai o contrato do Ancelotti com a seleção. Ele já assume o time na próxima data FIFA? Ele já vai realizar a próxima convocação ou isso vai ficar para a próxima? Além disso, vou trazer aqui um histórico do Ancelotti para quem não conhece muito bem, como foi o último trabalho dele no Real Madrid, o que a gente pode esperar do Ancelotti na seleção brasileira. Então fica comigo até o final que tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Bom, Ancelotti, muitos vão saber o histórico dele, mas é bom a gente ressaltar aqui o quão vitorioso ele é. O Ancelotti tem 5 Champions Leagues, ele conquistou os campeonatos nacionais nas 5 principais ligas, Itália, Alemanha, Espanha, França. Então é um cara muito vencedor, a gente não está falando de qualquer técnico, ele treinou grandes times. Além do Real Madrid, que é o maior do mundo, ele treinou o Milan, Chelsea, PSG, Bayern. Então é um cara experiente, acostumado a grandes jogos, grandes competições, grandes times e grandes jogadores. A gente pode falar, pô Samuel, mas não te assusta essa última temporada que ele fez no Real Madrid? O Ancelotti, o Real foi muito mal. O Real caiu nas quartas de final pro Arsenal, sem o mínimo de resistência, foi goleado pelo Barcelona, levou 4 gols, né, no último clássico antes de eu gravar esse vídeo, não ganhou nenhum clássico contra o Barcelona, que ao meu ver é muito mais mérito do Barcelona do que demérito do Real Madrid. De fato, a temporada atual do Ancelotti não foi muito boa. Foram 38 vitórias, 7 empates, 14 derrotas. Em termos de números nem foi tão ruim assim, mas em termos de desempenho o time caiu muito. A saída do Kroos prejudicou muito, teve o encaixe ali do Mbappé. Claro, o Mbappé nunca vai ser um problema, mas é fato que essa mudança de tirar o Kroos e colocar o Mbappé muda muito no esquema tático e o Ancelotti não soube trabalhar muito bem isso. Então a temporada do Real Madrid foi abaixo, mas vale ressaltar também que tiveram muitos desfalques. A linha de defesa do Real Madrid ficou toda lesionada. O Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militão, nenhum deles estava à disposição contra o Barcelona, por exemplo. Então foi uma temporada que sofreu muito com desgaste, com vários fatores que o Ancelotti não soube lidar muito bem. De fato, a última temporada dele não foi muito boa. Mas isso não tira o peso que o técnico tem e eu vou chegar lá daqui a pouco. Antes disso, você que é novo aqui no canal, peço o seu like, que ajuda muito esse vídeo a chegar para mais pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é um bom vídeo, então ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas e te convido a se inscrever aqui também para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira, informações, análises, histórias, tudo que envolve o Brasil a gente traz por aqui. Detalhes do contrato de Ancelotti. O Ancelotti assinou o contrato com a CBF até o final da Copa do Mundo de 2026, lembrando que o Ancelotti tem 65 anos, é novo ainda, né? Tem muito técnico que trabalha até depois dos 70 e, cara, eu acho ok, é um prazo de contrato que me agrada, testa, né? Vê se vai dar certo, às vezes é campeão, o Ancelotti quer parar no auge, vamos supor, né? Que agora sim a gente pode sonhar com o título do Hexa, mas, enfim, acho que é um bom contrato, depois ele se junta, chegou na semi, o trabalho foi positivo, vamos fazer uma renovação, acho que o primeiro prazo aí tá ok, até porque é a primeira vez que o Ancelotti vai trabalhar em uma seleção, ele trabalhou em grandes times, mas seleção é a primeira vez. O Ancelotti vai sim fazer a próxima convocação, isso é excelente, segundo informação da CBF, e mesmo sendo técnico do Real Madrid, ele vai deixar o clube merengue só no dia 25 de maio, que é o último dia do Campeonato Espanhol. O Ancelotti ele vai se reunir com o Rodrigo Caetano e com o Juan para definir a convocação na próxima semana e ele mesmo vai anunciar a convocação no dia 26, lembrando aí que o Brasil enfrenta o Equador no dia 5 de junho e o Paraguai no dia 10 de junho. Então o Ancelotti já vai comandar o Brasil nesses 2 jogos, já vai fazer a pré-lista e já vai fazer a convocação. Então, mérito da CBF, tanto na contratação e quanto nessa agilidade de conseguir colocar o Ancelotti. Agilidade que faltou muito, né? Por um lado aqui, vou elogiar a CBF, porque, claro, a gente tá trazendo aqui um melhor técnico à disposição, um cara multicampeão, um dos maiores, se não o maior técnico da história do futebol, em termos de títulos. Você pode falar em termos de tática, que vai ser o Guardiola, vai ser outros aí que influenciaram mais o jogo, mas o Ancelotti está nesse hall. Então, méritos para a CBF, que faltou muito anteriormente nessa novela toda, né? Muita informação jogada, falta assinar, não teve uma definição mais rápida por 2 vezes, né? Então
fica a crítica da CBF por ter demorado tanto a conseguir esse acordo, mas a parabenização por ter conseguido contratar o Ancelotti, claro, com a bagagem de ser uma seleção brasileira, né? Não é só o mérito da CBF, é o cara saber que ele tá treinando a maior seleção do mundo. E o Ancelotti vai ser o 4º técnico estrangeiro na história do Brasil. Antes dele teve o Ramon Platero, em 1925, do uruguaio, Joreca, português, em 1944, e Filipe Nunes, argentino, quem diria, né, em 1965. Depois eu vou ver se eu trago mais detalhes sobre isso. E fato é que nenhum deles ficou muito tempo, foram apenas 7 jogos somados, foram ocasiões bem específicas. Mas, agora chegando no que esperar do Ancelotti na seleção, como que o Brasil pode jogar, como que é a relação deles com brasileiros. Primeiro, muitos podem falar da língua. Ah, mas Samuel, o treinador estrangeiro, cara, italiano. Primeiro, mesmo que isso influenciasse alguma coisa, não vejo nenhum técnico brasileiro sequer próximo do que o Ancelotti pode entregar pra gente. Segundo, o Ancelotti, ele fala espanhol e inglês. E, cara, se você pegar a lista de 23 convocados da seleção brasileira hoje, talvez 3, 4 não saibam falar nem espanhol nem inglês. É muito raro você ter às vezes por exemplo, um Wesley da vida, um Wanderson, esses caras que estão na França, que saíram do Brasil direto pra lá, não vão saber falar nem espanhol nem inglês. Mas o espanhol a gente sabe, dá pra entender. Como ele tem como vários jogadores vão entender, é muito fácil passar isso. Vai ter auxiliar técnico também, o próprio dirigentes podem passar isso, pode ter um tradutor também. Eu acho que o problema da língua é, assim, nulo, de verdade. Além disso, o Ancelotti ele tem ótima relação com brasileiros e não é de hoje. Aí eu cito aqui jogadores históricos que foram treinados pelo Ancelotti e foram muito bem. Kaká, Thiago Silva, Marcelo, Dida, Cafu, mais recentemente Vini, Militão, Casemiro, Rodrigo. Então é um cara acostumado a lidar com brasileiros e que geralmente se dá muito bem. E não só com brasileiros, né? O Ancelotti, ele se destaca, inclusive o livro dele, que é Liderança, ele fala disso, como ele tem uma gestão excelente. Ele se dá bem com vários jogadores, ele entende os jogadores, ele consegue se adaptar ao que cada jogador pede, ele consegue ser flexível, ele consegue conversar e por isso ele é muito admirado e respeitado por vários atletas, seja do nível que for. Era de longe a melhor opção que a gente tinha. Além da gestão, em termos táticos, o Ancelotti não acha que ele é um cara que vai revolucionar a seleção brasileira. Não espere isso. Agora a gente vai jogar numa formação totalmente diferente. Cara, talvez ele até mantenha o 4-4-2 que o Dorival vinha fazendo, mas eu acho que ele consegue transmitir isso para os jogadores, ele consegue passar isso de forma mais rápida. Acho que ele tem um pouco mais de liberdade, ele consegue dar mais liberdade para os jogadores, então acho que a gente vai ter um pouco mais de um ataque menos posicional sobre o Ancelotti, mas é impossível a gente cravar qual formação ele vai usar, quais jogadores ele tem preferência, porque primeiro, ele é um cara que se adapta muito. Ele já utilizou na carreira várias formações e que várias deram certo. Eu cito aqui o 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-3-2, 4-4-2. Na temporada passada mesmo, ele usou várias formações diferentes. Ele começou num 4, se não me engano, foi um 4-1-3-2, que era o Bellingham por trás do Vini e do Rodrigo. Depois o Bellingham virou um falso 9, aí ele mudou para um 4-4-2 com o Vini mais centralizado ao lado do Bellingham, o Rodrigo na esquerda algumas vezes, o Valverde na direita. Então é um cara que roda muito esse esquema tático e eu acho que para uma seleção brasileira, você ter um técnico que consegue trabalhar diversas formações com diferentes jogadores, isso é ótimo. Então assim, por tudo que engloba o Ancelotti, pode não dar certo? Claro, futebol é assim, pode chegar daqui um ano, né? Daqui 1 ano e 3 meses, mais ou menos, chegar em agosto de 2026 e eu virar aqui pra vocês e falar, olha, gente, o trabalho do Ancelotti foi péssimo, ele não conseguiu fazer nada que ele já fez na carreira, os jogadores não se adaptaram e caímos de novo nas quartas de final para um time europeu de médio escalão. E eu acho que não vai ser essa a história, acho que tem tudo pra dar certo, mas futebol é muito imprevisível, enfim, é difícil saber. Só que, cara, a CBF fez o que podia, trouxe o melhor técnico, agora é a gente esperar porque esse trabalho evolua rápido, que ele consiga transmitir para os jogadores aquilo que ele passa nos clubes e que também, claro, aí é um aspecto até pra gente discutir depois, termos de convocação, de como que vai ser isso, né? Se ele vai olhar pro futebol brasileiro ou não. Acho que isso aí são discussões futuras pra gente ter, até porque a convocação tá saindo daqui a 2 semanas, então a gente vai ter muito papo pra falar por aqui. Então até por isso, se inscreva, peço de novo aqui, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like também e deixe nos comentários, cara, qual que é a sua expectativa em relação ao Ancelotti. Acha que vai dar certo? Tem algum receio? Deixa aí nos comentários que eu leio todos e vou tentar responder todos. Eu fico por aqui,
Um abraço e até a próxima.